A paz, graça e paz a todas. Sejam bem-vindas. Eu vou deixar a live gravada, porque às vezes tem algumas meninas que vão para a igreja, que saem mais cedo, que aí moram longe da igreja, né? Às vezes tem que pegar, dependendo do ônibus, para ir, condução. Então, não quero me estender muito. E o meu culto é às 6 horas também, então eu também tenho que me arrumar as crianças. Então, vamos direto ao ponto, né? Sem mais delongas. Graça e paz a todas, sejam bem-vindas e vamos fazer a nossa recapitulação aqui no capítulo 26, tá bom? Aqui eu achei muito interessante, fala orando ofensivamente. Então, ele dá dicas aqui de como você orar, já se preparando para o ataque que, né, o inimigo já nos ronda. Então, a gente sabe aquele versículo que o inimigo, ele nos ronda e está a qualquer momento a ponto de nos atacar. Então, nessa oração ofensiva, você vai se preparando, vai se precavendo e você vai formando o seu terreno para quando ele vier te atacar, na hora que tiver uma brecha, uma tentação, você conseguir ser forte. Que vai ser no próximo capítulo que ele dá o direcionamento de como orar para guerrear na hora da tentação. Tá? Então, nesse orando ofensivo, eles vão de força em força. Saber como orar contra o mal é parte de uma boa estratégia de oração. Obviamente, todos nós conhecemos os perigos da tentação. Estamos bem familiarizados com as setas do medo, da raiva, da luxúria e da inveja lançadas pelo inimigo. Mas neste capítulo vamos dar um foco especial na frente ofensiva e de forma positiva, que significa orar para que a luz, o amor e a verdade prevaleçam. Então, nessa oração ofensiva, você ora para que Deus abençoe e que Deus ele fortaleça o seu plano espiritual, ou seja, o seu reino, as pessoas que estão ali servindo no seu reino. Você pede para que Deus abençoe, para que Deus fortaleça as pessoas que estão em serviços, não só dentro da igreja, mas também os missionários que estão, né, em outras cidades, em outros países. Então, a gente ora intercedendo por aqueles que estão servindo também e também já para que Deus nos abençoe e nos fortaleça para na hora da batalha a gente estar preparado o suficiente para lutar, tá? Então, com certeza, há momentos em que temos que jogar na defesa, mas não durante todo o tempo, né? Tem hora que a gente passa pela bonança, tem hora que tá tudo bem, tem hora que tá tudo em paz, né? A gente tá por momentos altos e momentos baixos. Há momentos que a gente tá ali na guerra, na peleja, tentando sair de uma situação de luta. E tem momentos em que a gente está na bonança, que a gente está no descanso, que a gente está na paz. Então, nesse momento que a gente está na paz, que está tudo bem, que está tudo correndo legal, que não tem problemas, né? Tem aqueles dias que, nossa, a gente só agradece a Deus, a gente não quer nem pedir nada, porque a gente só tem que agradecer, porque está tudo bem. Então, nessa hora, é a hora em que a gente faz a oração ofensiva. Para na hora que vier os momentos de deserto, os momentos de luta, os momentos de provação, a gente ir para a oração, para a próxima oração, que é a oração do capítulo 27, que é essa oração preventiva e depois a oração defensiva, tá? Então, são umas ordens em que a gente vai fazendo e que a gente vai orando de formas diferentes, mas de acordo com o que a gente vai vivendo. Então, temos que jogar na defesa, mas não só na defesa, nós temos que orar, né, e nos preparar durante todo o tempo. Precisamos de um plano de jogo para a ofensa também. Pedir a Deus para abrir portas para o Evangelho, para enviar trabalhadores para a seara, para derramar o seu Espírito Santo em avivamento, para nos encher com seu amor e com o conhecimento da sua vontade, para usar os nossos dons espirituais em seu serviço e para levantar uma geração que vai honrar o seu nome. A guerra espiritual envolve a estratégia de fazer o nosso terreno prevalecer contra o do inimigo e ganhar novo terreno para o reino. Então, nesse momento de você estar orando ofensivamente, você está pedindo para que Deus fortaleça, né, quem está em seu serviço, quem está a serviço do reino. Pedir que o Espírito Santo ele derrame um avivamento no meio de nós, para que nós
que estamos do lado do Senhor, que queremos trabalhar para o Senhor, fazer as boas novas serem, né, espalhadas pelo mundo, levar o nome do Senhor e o amor do Senhor àqueles que não conhecem. E também que o Espírito Santo, né, vai derramando os dons, os nossos dons espirituais, os nossos frutos, né, de acordo com os nossos dons. Então, a guerra espiritual, ela não envolve só aquela defesa de que você está lutando contra o inimigo, mas de prevalecer sobre ele, né, preparando o terreno, né, preparando, aumentando mais pessoas para servir ao Senhor, né, fortalecendo aqueles que estão, né, desanimados, a persistir, a continuar lutando, a continuar servindo pelo Senhor. Então, essa é a oração ofensiva, tá? Nós encontramos orações positivas e passos para promover o reino de Deus em toda a Escritura. Então, nas Escrituras tem vários exemplos. Na verdade, Deus quer nos ajudar a dar presentes ao longo da caminhada para nos encorajar e nos ajudar. Jesus diz em Mateus 7:8: Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Então, se você orar assim, qual é a coisa que mais demonstra o amor pela qual eu posso orar neste momento? Há alguma ação extremamente benevolente sobre a qual eu posso orar? O que poderia promover grandemente o reino de Deus na minha situação? Há alguma coisa que glorifique o nome de Deus enormemente sobre a qual eu posso orar? Então, nesse momento, a oração ofensiva é para isso. Como você vai glorificar o nome do Senhor? Como você vai honrar o nome do Senhor? Como você vai ajudar, né, na extensão do reino, a promover o reino de Deus, né, a espalhar a palavra do Senhor durante esses dias, né, enquanto o Senhor não volta, a que novas pessoas tenham conhecimento do Senhor, que mais pessoas possam ser salvas. Então, a gente pedir a Deus, orar nessa intenção, né, que a gente consiga glorificar a Deus com os nossos dons, que a gente consiga, né, levar a palavra dele, o amor dele, a salvação a outras pessoas, né, que interceder por aqueles que estão à frente, que estão em missões, que estão em trabalho, né, diante das pessoas. Então, essa é a oração ofensiva. Tá bom? Então, a próxima vez em que você enfrentar uma situação difícil ou simplesmente estiver passando o seu tempo diário com o Senhor em oração, lembre-se de orar tanto defensivamente quanto ofensivamente. Confie na palavra de Deus quando estiver sob ataque, mas também peça a Deus especificamente que faça coisas boas acontecerem em sua vida e na vida das pessoas pelas quais você está orando. Acima de tudo, ore para que Deus receba a glória. Então, enquanto você planeja os seus momentos de oração, fique à vontade para pedir a Deus para fazer algo muito, muito bom. Então, não só nós vamos orar defensivamente, né, contra as tentações, como a gente vai ver nos próximos capítulos, mas orar ofensivamente, que é pedir para que Deus abençoe, né, faça sua glória ser manifestada na nossa vida, faça com que ele derrame, né, do seu espírito, faça um avivamento na sua igreja, no seu país, no nosso país. Então, isso é orar ofensivamente, tá? Orando preventivamente. A Bíblia diz que nós temos um inimigo espiritual real que está aí para roubar, matar e nos destruir. O próprio Jesus reconheceu Satanás, o diabo. Cristo repetidamente o resistiu e o repreendeu durante o seu ministério. A Bíblia diz: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Como alguns têm erroneamente dito, Satanás não é meramente um símbolo do mal, também não é uma mera fábula, mas que uma dúzia de livros da Bíblia especificamente se referem a ele pelo nome. Jesus disse: eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Está em Lucas 10:18. Os apóstolos e as primeiras igrejas foram repetidamente forçados a posicionar-se contra ele. E até que Cristo retorne e reine sobre a terra, devemos ficar em estado de alerta e vencê-lo pelo sangue do Cordeiro e através da palavra de nosso testemunho. Isso está falando em Apocalipse 12, 11, 20, de 1 a 10. Ele é real, ele é mau e ele é astuto. Temos que aprender a orar preventivamente, levando os nossos calendários, compromissos e oportunidades ao Senhor, espiritualmente vestindo a nossa armadura e pedindo a Deus para nos guiar, ajudar, capacitar e proteger antes de entrarmos no calor do combate. Então, antes da gente realizar qualquer coisa na nossa vida,
a gente tem que entregar a Deus e pedir para que Deus nos ajude, nos guie, nos capacite, nos proteja antes de realizar qualquer coisa. Seja projetos nossos, para nossa vida, para nossa família, projetos de trabalho, o que é que seja, mas que seja para a nossa vida, ou em algum projeto ou alguma obra relacionada ao Senhor. Seja na igreja, seja na sua própria família, às vezes que você está, né, levando a palavra de Deus para os seus pais, para os seus irmãos que ainda não são, né, convertidos, que ainda não conhecem o Senhor, ou amigos que você tem no seu trabalho, em que você tem falado do Senhor para ele. Então, sempre antes de você tomar alguma decisão ou realizar algo, alguma obra, seja na sua família, para você, ou seja para o Senhor, você tem que aprender a orar preventivamente, que é o quê? Entregar nas mãos do Senhor todos os nossos compromissos, oportunidades, seja espiritual ou seja pessoal, né? Para que Deus nos guie, nos ajude, nos capacite, nos proteja antes de começar a realizar essa obra, porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, o inimigo não gosta, o inimigo se revolta e ele tenta atrapalhar. Ele tenta tirar você do foco para que você não consiga realizar aquilo. Ele tenta fazer com que você, às vezes, entre numa situação que você, né, se afaste do Senhor, para que o seu testemunho não possa também, né, levar o Senhor às outras pessoas. Então, ele arruma de tudo quanto é jeito para atrapalhar. Então, antes que a gente realize qualquer projeto, a gente tem que entregar ao Senhor para se vestir da armadura de Deus. Uma coisa que irá ajudá-lo muito é compreender como o inimigo ataca. As suas formas de agir são as seguintes. O desvio. O desvio é a batalha inicial. Davi escreveu: eu lamento na minha queixa e faço barulho por causa da voz do inimigo, por causa da opressão do perverso. O inimigo tentará constantemente tirar você do caminho. Ele fará com que você coloque o seu foco até em coisas boas, mas que não são as melhores coisas de Deus para você. Muitas vezes nas escrituras vemos pessoas boas e amáveis desviadas dos propósitos de Deus e perdendo tempo com questões menos importantes. Enquanto Jesus servia a última refeição da Páscoa e começava a alertar os seus discípulos sobre a sua morte iminente, eles estavam envolvidos em uma discussão infantil sobre qual deles seria o maior. Enquanto ele compartilhava o seu coração na casa de Marta, ela estava envolvida na cozinha, em vez de fazer uma pausa e ouvir suas mensagens de importância vital, que está em Lucas. Em nossos dias, em face das demandas digitais, o inimigo pode facilmente nos distrair, sugerindo em nossas mentes que nós acompanhemos as mensagens de nossas redes sociais e as últimas novidades ou outro vídeo viral de 2 minutos. Uma centena de vezes por dia. Mesmo enquanto oramos, ele adora nos manter focados em nossa lista de afazeres e em nossas preocupações diárias, para que nos distraiamos e não nos concentremos no Senhor. Então, o nosso Senhor nos adverte repetidamente: vigie e ore, fique alerta. Então, a primeira coisa que ele faz é tentar tirar o nosso foco do Senhor, é fazer com que a gente procrastine, perca tempo com coisas que não vão acrescentar em nada na nossa vida e que às vezes pode até parecer boa, mas que vai estar te atrapalhando a estar às vezes lendo a Bíblia, que vai estar às vezes separando um momento para estar em oração, que vai às vezes estar separando um momento para você interceder por alguém, que vai às vezes impedir que você vá fazer alguma obra na igreja. Então ele vai colocar situações para te desviar do caminho em que você deveria estar se dedicando ao Senhor ou buscando ao Senhor para fazer outras coisas menos importantes. Essa é a primeira coisa. Depois ele nos engana. Jesus disse que sempre o inimigo fala uma mentira. Ele é o tempo todo. Fala a sua própria língua, porque é mentiroso e pai da mentira. Está em João 8,44. Desesperança, pecado e vícios são baseados em mentiras. Eles são uma distorção da verdade de Deus, promessas nunca cumpridas, publicidade enganosa. O resultado do pecado na sua vida é a decepção, o vazio e a falência. Mas as tentações malignas, descaradamente, tentam nos assegurar de que, se agirmos agora, nossa situação será diferente. Não vamos ser afetados como outras pessoas são. Ele exibe o prazer e esconde as consequências. É por isso que você não pode jamais acreditar nele. Entretanto, muito frequentemente nós acreditamos.
quando não nos mantemos sóbrios e vigilantes em oração. Nós não somos fortes o suficiente para enfrentar os seus enganos, a menos que estejamos sobre os nossos joelhos, sendo instruídos por Deus sobre o que é realmente verdade. Ele vai mentir para você sobre a bondade de Deus, a confiabilidade na Bíblia, sobre quem você realmente é e sobre o que é moralmente certo ou errado. Ele vai usar mentiras para estufar você com orgulho ou condenar você a descer às profundezas da depressão. Isso leva a um outro problema. Então, ele nos engana falando que, tem problema se você fizer isso agora não vai acontecer nada. O que aconteceu com fulano não vai acontecer com você não, isso é bom, você pode fazer, não tem problema, isso não vai dar em nada, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai ver, você pode fazer. É isso que fica falando na nossa cabeça. Ou então, fica falando coisas que são contrárias a que Deus diz para nós. Ele fala que Deus não vai te perdoar, ele fala que Deus vai te condenar, que Deus não é bom, que Deus vai te castigar. Ele fala que Deus não vai te perdoar, ele fala que você não é bom o suficiente, que você só erra, e que você não é capaz de certas coisas, que você não consegue, que ninguém te ama, que ninguém se importa com você, que você está sozinho, que ninguém olha para você. Ou então, ele vai começar a dizer, você é bom, você é melhor que fulano. Você não tem que perdoar ninguém não, porque você que tá certo. E o quê? Você é que é o melhor. E vai te encher de orgulho. Ou ele vai te depreciar, vai te jogar na depressão. Então, são essas coisas que ele começa a botar na nossa cabeça. Quem lê a Bíblia? Para que ler a Bíblia? A Bíblia é ultrapassada. A Bíblia é perca de tempo. Não adianta nada você ler. Sabe? Vai ficar jogando essas coisas na nossa cabeça. Então, todas as vezes, depois nós vamos ver aqui o que a gente deve fazer quando passar por essas situações. Porque enquanto a gente vai passando por essas situações, a gente está sendo tentado. Ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. Então, aqui o autor ele mostra primeiro como o inimigo age, depois ele vai nos dar estratégias para vencer essas situações, tá? Então, o próximo passo, primeiro ele nos distrai, depois ele nos engana, depois ele vem com a depreciação. É quando ele não está mentindo, ele está tentando deprimir a gente, ou fazendo com que nós depreciemos alguém. Então, ou ele vai nos deprimir, ou vai fazer com que a gente despreze alguém, que a gente diminua alguém, fale mal de alguém, invente coisas de alguém. Então, trazendo de volta coisas do passado. Então, ele vai fazer você sentir culpa por coisas do passado que você fez, você se culpar, achar que você não merece as coisas, ou então culpar outras pessoas pelos erros que você fez, e assim você ficar com raiva da outra pessoa, que às vezes você acabou fazendo certas coisas influenciadas por essa pessoa. Então, falsamente coloca a culpa em outra pessoa, traz de volta coisas do passado. Sim, você foi perdoado através do sangue de Cristo. Mesmo assim, ele quer manter você ruminando antigos ressentimentos, incitando dúvidas, e ele é o acusador dos nossos irmãos, tá? Em Apocalipse 12:10. Então, ele vai dizer que Deus não te perdoa nada. Ele vai dizer, você mesmo pecador, você errou mesmo, você é culpado, você não consegue vencer isso, você vai sempre pecar, você vai sempre cair nessa mesma coisa, e vai fazer você se sentir culpado, ele vai te acusar, e vai botar dúvidas contra a salvação do Senhor, quanto ao que o Senhor fez, a morte do Senhor, o sangue do Senhor derramado para nos perdoar. E vai colocar dúvidas na nossa mente, se Deus nos perdoou ou não. Então, para que nós possamos nos desviar dessas acusações, nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos estudar a palavra para encontrar a nossa identidade em Cristo e orar por sabedoria e discernimento. É assim que nós lançamos fora as acusações forjadas do inimigo. Depois vem a divisão. Ele adora promover divisão, seja na igreja, seja na sociedade, seja dentro da nossa casa. Então, ele sabe que se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Então, a dissensão e rancor entre o povo de Deus pode não destruir o evangelho. Deus não vai permitir que nunca o seu evangelho seja destruído. Mas ele pode destruir o testemunho que nós temos, né? O testemunho da nossa vida para o evangelho e a eficácia desse compartilhamento, desse testemunho. A desunião retrata os cristãos, a nossa fé, como sendo fracos.
hipócritas e falsos. Então, como a gente pode ser cristão? Como a gente vai dar o testemunho se a gente está brigado com alguém, se a gente não fala com alguém, se a gente está de mal com alguém, se a gente não perdoa alguém, se a gente está de mal com quem é dentro da nossa própria casa, se a gente está brigando na frente, né, das outras pessoas, dando um mau exemplo. Então, isso deteriora o bom testemunho e a eficácia, né, do compartilhamento desse testemunho. Ah, você que é cristão está fazendo isso? Então, mas por que eu vou fazer? Mais ou menos isso. Quando maridos e esposas estão em desacordo, quando as crianças e seus pais discutem, quando o pastor e sua congregação brigam, você pode ter certeza de que o principal culpado é, na verdade, aquele que não consegue ver, agitando a divisão. Então, aquele que é usado pelo inimigo para colocar lenha na fogueira, né, para agitar a divisão, ele é o único que não consegue ver que está sendo usado pelo próprio inimigo. Não devemos viver tolamente, ignorando suas intenções. Devemos orar para que Deus nos ajude a permanecer no centro da sua vontade, para que o seu Espírito Santo nos mantenha caminhando na verdade, para que as falsas acusações sejam lançadas por terra e para que o amor e a unidade reinem em nossos relacionamentos. Então, quando a gente começa a orar para que Deus nos ajude a permanecer no centro da sua vontade, para que o Espírito Santo nos mantenha caminhando na verdade, falando, né, nossa mente, não, minha filha, o que eu digo na palavra é o que realmente é verdade. Quando eu digo que eu te amo, quando eu digo que eu entreguei meu filho na cruz para que você fosse salva, que você fosse perdoada, quando na minha palavra diz que o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz para te lavar, te purificar, te justificar, quando você se arrepende do pecado, quando você pede perdão para mim, eu te perdoo, eu renovo, faço todas as coisas, te dou mais uma chance, te ajudo. Quando o Senhor diz na palavra, não tenha medo, eu estou contigo. Quando na palavra o Senhor diz que Cristo deve ser o nosso alvo e que as coisas do passado já passaram, o Senhor faz nova todas as coisas. E quando o Senhor diz, perdoe teu irmão, porque assim eu possa te perdoar. Assim como perdoares, eu também te perdoo. E antes de você vir até mim, que você analise a sua conduta e que você peça perdão para aqueles em que você tiver alguma dívida. Então, na palavra do Senhor, é que diz a verdade. Na palavra do Senhor diz do seu amor infinito por nós, que Ele nos amou primeiro, que Ele nos escolheu, que nós somos filhas amadas, que nós somos preciosas, e que Ele é que cuida de nós, e que é o Espírito Santo que nos sustenta, é o Espírito Santo que nos fortalece, que a gente viva nele, que a gente seja dependente dele, que a gente submeta a ele, que ele sempre vai fazer o melhor para nós. Então, é um dos exemplos em que Deus nos mostra na sua palavra a verdade e que bloqueia toda a mentira do inimigo. E que na palavra diz, nós somos mais que vencedores, em Cristo somos mais que vencedores, em Cristo somos feitos novas criaturas. É para isso que serve a armadura espiritual que está em Efésios 6. Né? A gente tem que estar lendo Efésios 6. A verdade para envolver a nossa cintura, dissipando as suas mentiras, a justiça de Cristo usada em nosso peito e vivida orgulhosamente em gratidão e obediência ativa, a paz em nossa caminhada diária, não abalada pelas acusações e distrações do inimigo, a fé como um escudo para nos defendermos de seus ataques, a salvação que guarda nossas mentes de serem concedidas, de que pecamos demais contra Deus para sermos salvos, a palavra de Deus empunhada como uma espada, cortando as distorções do inimigo, e para ativar tudo isso, nós oramos em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Estamos todos juntos nisso, e orar é o que devemos fazer, é o que nos une e é o que nos protege. A questão não é se ele está vindo para engajar você nessa batalha, visível ou invisivelmente. A questão é que se nós estivermos preparados em oração e de antemão, para que esperar até que o inimigo deixe a gente sem saída antes que a gente invoque a Deus, né? A questão é a gente se preparar antes que isso aconteça. Aquele que já o derrotou, né? Cristo já o derrotou. Então, antes que a gente peça socorro para o Senhor, que a gente já esteja preparado através da oração.
Se começarmos a nos preparar preventivamente, teremos a certeza de que vamos ganhar muito mais do que perder. Vamos saber o que está acontecendo e vamos vencê-lo nos punhos. E nós vamos orar e vigiar sempre alertas e seremos vitoriosos através do poder de Deus. Então, a oração, primeira oração preventiva, ofensiva, né? Capítulo 6, ofensiva, e que a gente pede para Deus abençoar, né, o seu reino, abençoar os seus servos, abençoar aqueles que estão levando a palavra de Deus, abençoar a nossa vida, abençoar o nosso propósito, abençoar o nosso servir, abençoar a nossa igreja, abençoar a todos aqueles que são tementes a Deus, que estão ali trabalhando para o Senhor, né, fortalecer eles a lutar, a persistir, né, com fé. Orar preventivamente, que é nessas horas em que a gente vê o ataque, né, do inimigo. Então, a gente já está ciente de como ele trabalha, para na hora que vier alguma dessas situações aqui, a gente saber, opa, ele tá me rodeando, ele tá querendo me atacar. E é através dessa hora que a gente vê que essa situação não é só que eu e essa pessoa. A situação aqui vai além, isso aqui não é só um momento ou uma situação difícil que eu tô passando, não. Aqui tem ação do inimigo. Então, na hora que a gente vê alguma dessas situações aqui, um desvio, que você tá se distraindo, opa, era pra eu estar agora indo lá sentar, fazer o meu secreto, por que agora eu tô lavando uma louça? Por que agora eu tô ligando pra fulano? Por que agora eu tô vendo o WhatsApp? Se agora é a hora de eu sentar lá e orar e fazer minha leitura bíblia. Você já sabe, opa, não, eu não vou me distrair, eu vou agora pra lá. Você não vai me atrapalhar. Na hora que ele começar a te botar pra baixo, dizer que você não é nada, que você é incapaz, que você é uma culpada mesmo, que você é pecadora, que você não presta pra nada, que ninguém te ama, opa, esses pensamentos não são seus, esses pensamentos não são do Senhor, esses pensamentos são do inimigo. Então, você tem que começar a falar na hora que ele vier na sua cabeça, começar a soprar isso, começar a falar versículos que digam tudo ao contrário, que digam a verdade do que o Senhor sente por você. E é nessa hora que você começar a recitar os versículos com toda a sua fé, que ele vai embora e ele vai desistir. E você tem que falar com convicção, porque é a verdade, é o que o Senhor sente por você. Então, por isso a importância da gente conhecer a palavra de Deus, da gente anotar aqueles versículos que você sabe que vai te ajudar. E com o tempo, você de tanto falar, de tanto crer, você vai decorar. Não tem como não decorar. Sabe, na hora que você tá vendo que você tá brigando ali por uma coisa, às vezes, boba, significante, e você tá brigando ali com a pessoa, seja o seu marido, seja sua amiga, seja o seu pai, sua mãe, seja na igreja. Eu vou falar, opa, isso aqui não é só eu, e a pessoa não, essa pessoa está sendo usada, ou eu estou sendo usada aqui por uma coisa ridícula, estou dando brecha para causar problemas, para o inimigo causar problemas na nossa vida. Então é nessas horas que a gente tem que estar preparado, é orar para que na hora que a gente passar por essas situações, que são tentações, a gente vença e não caia, não deixe ele vencer sobre nós. Porque o Senhor já derrotou na cruz do Calvário, o Senhor já o derrotou. O próximo capítulo é orando defensivamente. Aqui, o autor, ele dá as dicas de como a gente vai fazer quando a gente passar por aquelas situações que a gente vê que o inimigo está nos tentando. Então, essas orações preventivas são estratégias para um plano de batalha corpo a corpo, para uso imediato quando Satanás ataca. Tá? Então, ele usa esse acrômico chamado RESPONDE. Cada letra dessa aqui é uma dica, uma atitude que você tem que ter quando a gente passar por aquelas situações lá que é a hora que o inimigo age, tá? Então, é um plano de batalha poderoso baseado na Bíblia para ajudá-lo a responder um ataque pessoal do inimigo estrategicamente. Pode ser utilizado em qualquer momento em que o inimigo possa começar a tentá-lo com luxúria, medo ou condenação. Também funciona quando o desânimo começar a tomar conta de você, quando o pecado começar a ser racionalizado, ou seja, você achar que não tem problema aquilo que você está fazendo, ou quando mentiras estão sendo criadas, né? Aquelas mentiras que eles sopram na sua mente, você está começando a acreditar naquilo ali, está realmente aceitando aquilo para sua vida. Então, você está começando a criar raízes das mentiras no seu coração. Então, é nessas horas em que a gente vai usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tópicos,
tá? Para poder vencer essa batalha. Então, primeiro, o R significa resista. Resista a Satanás em nome de Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Não temos que tolerar as provocações, acusações ou torturas psicológicas do inimigo. Jesus recusou-se a ser subornado e a entregar o controle de sua vida ou de cair como vítima nos esquemas do inimigo. Cristo combateu. Ele disse: vai-te, Satanás, em uma ocasião em Mateus 4:10, e retira-te diante de mim, Satanás, em outra, em Marcos 8:33. Devemos fazer o mesmo, mas nós o fazemos em nome de Cristo, pela sua autoridade e não pela nossa. Então, toda vez que a gente vê que a gente está sendo tentado, a gente tem que falar em nome de Jesus: retira-te, vai-te, sai daqui, afasta-te de mim. Em nome de Jesus, que está acima de qualquer outro nome. Então, é no poder do nome de Jesus, é pelo sangue de Jesus derramado na cruz, em que ele derrotou o inimigo, é que nós vamos falar, é que nós vamos afugentar o inimigo. O seu nome, o nome de Jesus é santo, o seu nome nos salva e nos mantém fora do inferno. Assim, quando confrontados em combate com o inimigo, resistam invocando o nome mais poderoso que o homem já conheceu. Ou confronte-o diretamente, em nome de Jesus, ou indiretamente em oração. Pai, em nome de Jesus eu te peço que repreenda o inimigo. Ele tem que fugir. O segundo tópico, que é o E, é o escape com as escrituras. Deus promete sempre proporcionar um caminho de escape da tentação. Sempre o Senhor vai colocar uma situação de escape enquanto você estiver sendo tentado. O Senhor dá uma oportunidade, ele abre uma brecha para que você fuja, que você vença, que você saia dessa situação. E esse caminho de escape é as escrituras, são os versículos. Todas as vezes que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, ele ergueu o escudo da fé estrategicamente e cortou o inimigo com a espada do Espírito, citando a palavra de Deus, isso está falando em Efésios 6:17. Devemos confiar e utilizar um versículo apropriado que lida especificamente com a tentação ou um engano no momento. Você só precisa aprender versículos que tratam dos seus problemas. Então, se você sabe que tem pontos fracos e que você sabe que o inimigo sabe disso e ele vai lá te cutucar no seu ponto fraco para que você peque, então você já sabe quais versículos você pode usar para nessa hora você falar com autoridade em nome de Jesus e vencer aquela tentação. Então aqui no livro aqui no final do livro, ele tem vários versículos para usar ao enfrentar nas batalhas a seguir. Então, contra a ira, os versículos que você vai falar quando você estiver sendo tentado a perder a paciência, porque não é pecado você se irar. O que é pecado é o que você vai fazer quando você está irado. O pecado não é você ficar com raiva. O pecado é você... O que você vai fazer quando você está com raiva? Você vai prejudicar alguém. Você vai descarregar a sua raiva em alguém. Você vai gritar com alguém. Você vai xingar alguém. Você vai bater boca com alguém. Você vai quebrar alguma coisa. Muitas pessoas, cada uma tem um jeito de expor a sua ira, né? Pode ser de alguma dessas maneiras que eu falei. Cada um responde de uma maneira. Tem gente que grita, tem gente que briga, tem gente que quebra as coisas, tem gente que xinga, tem gente que bate, descarrega a raiva em alguém. Então, a ira, ela só se torna pecado quando você vai fazer alguma atitude contra alguém porque você está irado. Então, no momento que você está com aquela raiva, aquela irada mesmo, com vontade de descarregar em alguém, você vai ler esses versículos e vai concentrar nesse versículo para que essa ira acabe, para que a paz do Senhor venha ocupar essa ira e você não venha ter alguma atitude em consequência a essa ira. Amargura ou falta de perdão. Quando você sentir raiva de alguém, ódio de alguém, por o que alguém fez com você e você não consegue perdoar e você fica amargurando aquilo dentro de você, você vai recitar esses versículos aqui para te fortalecer, para tirar essa amargura do seu coração e para que você libere perdão para essa pessoa. Pode ser que leve vários dias, mas se você ficar lendo com fé, com confiança, o Senhor vai transformando seu coração e vai tirando os pensamentos ruins de vingança, de raiva, de amargura contra alguém, pelo perdão, o amor do Senhor, a paz do Senhor.
A depressão, quando vier coisas na sua mente, em que você, né, está sendo depreciada, que você está sendo jogada no fundo do poço, você tem que ler isso aqui. Isso daqui são os versículos que vai falar o contrário, que o Senhor te ama, que o Senhor cuida de você, que o Senhor te sustenta, o Senhor te vê, o Senhor te ajuda, Ele te socorre, Ele é seu Salvador. Dúvida contra a salvação. Quando você, será que o Senhor me perdoou mesmo? Eu acho que Deus não me perdoou, Deus não vai me perdoar. E você começa a se afastar do Senhor porque se sente culpado daquilo que fez. Não, Senhor, eu não mereço estar diante de Ti porque eu fiz isso, porque eu errei, porque eu pequei. E aí você começa a ter dúvidas sobre a sua salvação. Você vai ler esses versículos aqui que vai te fortalecer, vai mostrar que o Senhor realmente é o nosso único Salvador. Quando você estiver com medo, em qualquer situação que você vai enfrentar, vai te fortalecer, tirar o medo. Quando você se sentir mal amado, abandonado, sozinho. Quando você cobiçar, tiver inveja dos outros. Quando você sentir culpa ou condenação, falta de esperança, você acha que não tem mais solução para nada. Quando faltar a fé, você começar a duvidar das coisas do Senhor. Senhor, o Senhor é capaz de realizar isso na minha vida? Eu acho que minha situação ela é muito difícil. Eu acho que não tem solução para mim. Falta de fé, falta de confiança. Quando você não tem confiança em Deus, quando você não tem confiança em si mesmo, quando você não tem confiança em que Deus vai realizar aquilo que você precisa, que você não vai ser capaz, mesmo que Deus te ajude, você não vai ser capaz de conseguir. Luxúria, quando você é tentado a cair, às vezes você cobiçar outra pessoa, às vezes sentir desejo por outra pessoa, ou às vezes ver filme pornográfico. Então, quando você se sentir tentado a isso, você vai ler esses versículos aqui para Deus te fortalecer. O orgulho, quando você se sentir melhor que o outro, quando você se sentir superior ao outro, você achar que você é o bambambam da história, que você não precisa de ninguém, que você consegue tudo sozinha, que você é o melhor, que você é o que melhor sabe pregar, que você sabe melhor fazer as coisas na cozinha, que você sabe melhor do que fulano, que ciclano. Por que não me chamaram? Chamaram fulano, mas não me chamaram se eu sou muito melhor. Você vai ler isso aqui. Autorrejeição, quando você achar que os outros estão te rejeitando, quando você achar que você não vale nada, quando você mesmo se rejeita. Fraqueza, quando você se sentir fraco para servir ao Senhor, quando você se sentir desanimado a ler a palavra, quando você se sentir desanimado à igreja, quando você estiver fraca na sua fé, quando você estiver fraca para servir ao Senhor na obra, você vai ler. Quando você estiver muito preocupado, quando você estiver, se aquilo não sai da sua cabeça, será que eu vou conseguir? Será que vai ter fim esse meu problema? Quando você ficar com aquela preocupação com alguém ou com você mesmo, você vai ler isso aqui. Então, essa é a munição espiritual em que o Senhor dá através da sua palavra, tá? Então, é nessa hora, por isso é importante da gente conhecer a Bíblia. É a hora em que a gente vai ter a via de escape. Porque na hora que a gente lê aqueles versículos com convicção, aqueles pensamentos ruins que estão na nossa mente vai desaparecer. E isso, à medida que você for fazendo, aquilo vai entrando dentro de você de tal forma que daqui a pouco você vai saber de cor. E você vai viver aquilo. E você não vai dar espaço para que o inimigo coloque coisas ruins na sua mente, porque a sua mente vai estar cheia da palavra do Senhor, que é a verdade. E é nela que a gente tem que acreditar. Então, quando a gente tiver também, o próximo passo é sonde. É a gente sondar para encontrar algum pecado não confessado. Às vezes a gente confessou, a gente pediu perdão por alguma coisa que a gente fez de errado, mas às vezes tem coisas que a gente não se lembra. Às vezes tem coisas no passado que a gente fez que ficou para trás e a gente não se lembrou de pedir perdão para Deus. A gente esqueceu. Então, às vezes tem algo não confessado, ou alguma coisa que você acha que não tem importância, não tem por que eu confessar, porque não é nada, isso não causou mal para ninguém, isso é bobagem, não tem problema, e aí você não confessa. Mas nisso há uma brecha para que o inimigo venha te atacar através desse pecado não confessado. Dá oportunidade para ele agir, ou então ele começa a te atormentar. A diferença de ser tentado e a diferença de ser atormentado. Há uma diferença entre as duas coisas. Não é pecado ser tentado, mas se o inimigo está constantemente atormentando com alguma coisa, há uma boa chance de que haja pecado não confessado de seu passado que lhe tenha proporcionado um plano de operação e que ele está usando para estabelecer uma rede de mentiras em seu coração. Então, às vezes, a gente precisa pedir para Deus, nos lembre de algo que eu possa estar fazendo agora,
que eu não lembre no passado e que está dando brecha para o inimigo me atormentar, ficar jogando coisas na minha cabeça, dizendo coisas que eu, né, não faço nada direito, que eu não consigo, que foi porque você fez tal coisa, ou então agora você está assim, ou então por coisas que você não se lembra, mas que você tem sido atormentado. Então você tem que pedir para que Deus traga a sua memória. Senhor, me ajude a lembrar de alguma coisa. Espírito Santo, me ajude a trazer a memória algo que eu não lhe confessei, algo que eu fiz e que eu não estou lembrando. Me ajude para que eu peça perdão, para que eu me arrependa, para que eu esteja limpa diante de Ti pelo Teu sangue, seja purificada de todo pecado, para que eu não deixe nada, nenhum rastro para trás, para que eu não omita nada, para que eu não esconde nada de Ti. Então o Espírito Santo vai trazer a memória para que você se lembre de algo que você cometeu e algum pecado que não foi confessado, para que você consiga expor ao Senhor, para que você seja sincera e aberta e realmente, né, peça perdão por tudo, até coisas que você acha que foi ridícula. Mas se você acha que aquilo desagradou o Senhor, você tem que falar, você tem que se abrir, você tem que pedir perdão, mesmo que você ache que é insignificante, mas pode ter entristecido o Senhor. Pode ter desobedecido ao Senhor. Então, não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Então, a gente tem que confessar. E se a gente não se lembra, pedir que o Espírito Santo nos traga a memória. E devemos lançar fora qualquer impedimento do pecado, mentiras que nos acompanham, para que possamos caminhar na vitória e na liberdade que Cristo já conquistou para nós na cruz. Os ataques de hoje do inimigo podem ser ou não por conta dos pecados de ontem. Independente disso, devemos orar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho perverso. Guia-me pelo caminho eterno. É o Salmo 139, 23, 24. Então, se Deus lhe revelar um pecado impertinente de ontem, ou mesmo de uma década atrás, admita rapidamente e esvazie-se dele. Retorne ao contexto inicial daquele pecado e confesse o que gerou. O outro, que é o P, é o peça pelo sangue de Jesus. Quando admitimos o pecado e pedimos, apelamos pela fé, que Deus nos purifique pelo seu sangue. Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está em 1 João 1, 7 e 9. Pela fé em Deus, fomos justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, através da fé do seu sangue. Somente o seu sangue purifica o pecado. Se Deus diz que você está perdoado, não o chame de mentiroso em seu coração, crendo que você não está. O Senhor disse a Pedro, não chame impuro o que Deus purificou. Está em Atos 10, 15. Há poder no sangue. Peça-o, reivindique-o e confie. Venha para a fortaleza segura da fé, onde a sua purificação já está assegurada. Ore. Pai, eu imploro que me cubras e me purifique com o seu sangue de Jesus. Eu confio em tua fidelidade e descanso no teu perdão. 5. Ocupe suas áreas dadas a Satanás. Na guerra espiritual, estamos lutando contra principados e potestades. Quando você peca ou acredita em sua mentira, você está abrindo mão do controle de sua vida e dando-lhe terreno para ocupar. Mas quando você se arrepende e crê na verdade, ele perde o controle sobre você. Quando você desbanja as suas mentiras e quaisquer imaginações ímpias do seu próprio coração, você também precisa pedir a Deus que seja o Senhor sobre você. Então, quando você se arrepende, quando você pede perdão, você tem que colocar fim. Não deixar mais que as mentiras do inimigo venham sobre você. Você tem que pedir a Deus para que seja o Senhor da sua vida e ocupar essas áreas anteriormente ocupadas pelo inimigo, com o seu espírito e a sua palavra. E assim, o que nós trazemos em cada pensamento cativo, nós temos que trazer cada pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, sempre quando vier algum pensamento ruim, a gente vai o quê? Entregar para o Senhor, pedir, Senhor, me ajude, Senhor, minha vida te pertence, Senhor, o meu corpo é teu, minha alma é tua, eu pertenço a ti, a minha vida é tua, e pensar nos versículos da Bíblia que vão te fortalecer. E assim você vai substituir os pensamentos de mentira e acusação pelos pensamentos que estão na palavra e para que o Espírito Santo preencha, né, todos esses pensamentos com coisas boas que vêm do Senhor. 6. Nomeie alguém em oração.
Então, toda vez que você for tentado por alguma situação, você vai colocar outra pessoa no seu lugar. Tipo, eu desejo aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para outra pessoa. Então, eu intercedo de modo que aquela outra pessoa seja abençoada, que aquela outra pessoa seja perdoada, que aquela outra pessoa consiga realizar o que ela pede ao Senhor, que o Senhor escuta as orações daquela pessoa. Então, a sua mente vai ficar focada em outra pessoa e vai se desligar um pouco de si mesmo. E vai afastar um pouco os pensamentos da tentação. E você vai ficar focado no outro. Então, essa estratégia não apenas ajuda as pessoas, como nós também somos ajudados. Em vez de continuar a lutar contra uma tentação, uma mentira ou contra o não pecar, podemos simplesmente reajustar o nosso foco ao interceder por outros. Se você está sendo tentado por um pensamento lascivo, por exemplo, resista ao diabo, escape com a palavra e trate os pecados passados. Dedique a sua mente a Deus e, em seguida, comece a orar e agradecer a Deus pelo seu cônjuge ou seu futuro cônjuge. Ao ser tentado pelo desânimo, ore por seu pastor ou por alguém que luta contra a depressão. Ganância, ore para que os seus filhos sejam gratos. Oração permite que você saia de um carrossel infinito de preocupações e experimente a paz de Deus que guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Deleite-se no Senhor. No fim, você vai ter vencido, você vai conseguir sair daquela situação e aí você vai se deleitar no Senhor. Você vai louvar, você vai agradecer, você vai celebrar que você venceu. O inimigo se aproximou, ele trouxe o seu pior, ele trouxe o seu peso, mas em Cristo você manteve-se firme, você resistiu, você contra-atacou e você o derrotou sem cair, sem tropeçar. Mesmo em terrenos onde você tantas vezes já caiu, você já, foi feito prisioneiro, mas que você venceu, você conseguiu, superar aquela situação. E você viveu para contar a história, você viveu para testemunhar. Então, você conseguiu. Deus fez isso possível. Então, a gente tem que louvar e agradecer ao Senhor. Lembre-se, um homem justo cai 7 vezes e se levanta novamente. Está em Provérbios 24, 16. Seja grato por isso. Seja grato por todas as vezes que você se levantar. Seja grato por todas as vezes que o Senhor te perdoar e por todas as vezes que o Senhor te sustentar e te ajudar a persistir na sua caminhada. Então, essas são, as 7 letras 7 atitudes que a gente tem que ter. Resistir a Satanás em nome de Jesus, escapar com as escrituras, sondar para que a gente encontre um pecado não confessado, pedir em nome, no sangue de Jesus, ocupar a nossa área, a área que a gente estava dando brecha para o inimigo com o Espírito de Deus e com a palavra de Deus, nomear alguém em oração, você começar a interceder por alguém, tirar o foco de si mesmo, e depois descansar e deleitar-se no Senhor quando a gente, passar e vencer aquela tentação. Se nós aprendermos a praticar isso, o inimigo vai tentá-lo cada vez menos, porque ele vai perceber que os seus ataques só fazem com que você se lembre mais de clamar o nome de Jesus, citar mais a Escritura e arrepender-se dos seus erros e a orar e a louvar. A forma como você responde virá para Satanás como uma bela surpresa. Então, eu achei muito legal isso aqui. E aí, depois disso, vem os tipos de oração. Você orar extraordinariamente e orar pelos perdidos, tá? São os outros 2 capítulos, vou ver se eu acelero aqui por causa da hora. No dia da minha tribulação, eu busquei o Senhor à noite, estendi minhas mãos sem cessar. Então, aqui, orar extraordinariamente é orar coletivamente, ou seja, orar com outras pessoas, orar e jejuar, então, orar com outras pessoas na mesma intenção e todos jejuarem na mesma intenção. Aqui ele cita até o exemplo de Esther. Nós não dizemos não para nós mesmos ou para os nossos apetites facilmente, mas negando as demandas diárias de nossa carne, a fim de concentrar toda a nossa atenção em Deus, podemos ir mais profunda e intensamente na oração, em momentos de dificuldade, tensão e emergência. O jejum em conjunto significa que estamos unidos no clamor a Deus e para ouvi-lo. E quando nos unimos em sinceridade, Deus nos honra consistentemente. E orar fervorosamente, persistente e apaixonadamente. Nós sabemos, sem dúvida, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Jesus disse aos seus discípulos, no mundo 3 aflições. Não estranheis, disse Pedro, a ardente prova que vem sobre vós,
Quando esses problemas chegam a um ponto insuportável, precisamos de um poder em comum que só obtemos como resultado de uma oração extraordinária. Então, oração extraordinária é você orar em conjunto, orar no mesmo propósito, é você jejuar nessa intenção, e é você orar fervorosamente, persistentemente e com todas as suas forças e toda a sua fé. Todos nós tendemos a recorrer a um tipo de oração padrão, provavelmente uma oração mais fácil e mais confortável do que gostaríamos de admitir, isso diariamente, né? Mas Jesus, em sua própria vida, aumentava o nível de fervor em sua oração, dependendo da necessidade do momento. De um pedido alegre até uma oração que durou a noite toda, culminando no clamor Abba Pai, antes de ir para a cruz, em Marcos 14:36. A oração fervente toca o coração de Deus, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas imagine o que as orações em conjunto, persistentes e unidas de muitas pessoas juntas, cada uma delas orando em jejum, podem realizar. Não se trata apenas de uma conexão. Orações assim realizam milagres, movem montanhas, trazem avivamento e mudam o curso das nações. A oração extraordinária pode trazer resultados extraordinários. Eu acho que está faltando muito isso para nós cristãos, né? A gente está vendo lá em Asburg, né, naquela faculdade lá, um culto que não se acaba, de tanto avivamento, de tanta paixão, amor por buscar o Senhor, de estar na presença do Senhor. Isso está faltando em todos os países, a cristãos pelo mundo todo. E sabe, eu acho que está faltando esses avivamentos, essa sede do Senhor, essa união em orar, em buscar o Senhor, essa sinceridade, né, de estar ali diante dele. A maioria das pessoas vão ao culto, vai para casa e segue sua vida. E só lembra do Senhor uma vez na semana, no domingo. Eu acho que a gente precisa de mais. Por que na época dos discípulos a gente via tantos milagres acontecerem, tantas obras do Senhor serem realizadas e agora a gente não está vendo? Por quê? Porque nós cristãos não temos buscado isso, viver isso. Não estamos tendo sede disso. Então a gente, eu tenho vontade de ver. Mas por que não tem acontecido nas igrejas? Porque todo mundo está frio. Então a gente tem que orar por isso também. A gente tem que se unir em oração a isso, para que o Senhor derrame o seu espírito, para que esse avivamento seja para todos, em toda a igreja. Orando pelos perdidos, é o nosso último capítulo da semana. Como cristãos, como devemos priorizar a oração pelos perdidos? Aqueles que não têm fé em Jesus e não estabeleceram um relacionamento com Ele. Então existem aqueles que não conhecem o Senhor. Eu não estou dizendo aqueles que ouviram falar e negaram e não aceitaram a Cristo. Esse é outras pessoas. A gente aqui, os perdidos, são as pessoas que nunca ouviram falar do Senhor. Ou ouviram, mas não detalhadamente. Ouviram, mas ouvir por cima. Não, assim, realmente o que o Senhor fez, o que o Senhor viveu, como foi, né? Como está escrito nas Escrituras. Então, são pessoas que não conhecem verdadeiramente o Senhor. Só conhecem de ouvir falar o nome, mas não conhecem realmente a fundo o que o Senhor realizou e o que Ele é realmente, né? O único Deus supremo. Então, a gente tem que orar por essas pessoas que têm um coração susceptível a aceitar ao Senhor, mas não o conhecem. São muitas vezes pessoas que às vezes estão no fundo do poço, estão aí reféns do álcool, reféns das drogas, na depressão, tantos jovens aí se matando, né? Então, tem muitas pessoas que não conhecem o Senhor. E outras pessoas que vivem mesmo, mas têm os seus problemas, as suas dificuldades, e não conseguem vencer porque não conhecem o Senhor verdadeiramente. Então, a gente tem que orar para essas pessoas para que o coração delas sejam quebrantados, para que as escamas dos olhos caiam, que elas percam a cegueira espiritual e que elas venham a conhecer o Senhor e venham a aceitar o Senhor como Deus e Salvador de sua vida. Então, nós temos que orar por esses perdidos, porque o Senhor quer, né, que o Evangelho seja pregado a toda criatura, a todo mundo, a todas as nações. Então, a gente tem que orar não só para que essas pessoas abram os olhos e enxerguem ao Senhor e rendam a sua vida a Ele, como também para os missionários, as pessoas que estão em outros países, no exterior, e que estão levando a palavra de Deus de alguma maneira. Então, é assim que a gente ora pelos perdidos.
tá? Então, nossas orações contra as táticas do inimigo também, porque o inimigo quer cegar essas pessoas, o inimigo não quer que as pessoas conheçam a Cristo, ele não quer que as pessoas se salvem. Então, a gente também tem que orar nessa intenção, bloqueando a ação dele, declarando no nome de Jesus que o Senhor já o derrotou e que o Senhor tire todo o impedimento, que a palavra dele seja proclamada a todo mundo, a todos aqueles que têm o coração susceptível a receber a palavra do Senhor, aqueles que necessitam da salvação. Então, por que nós não estamos orando fervorosamente e fielmente nesse fim? Às vezes a gente esquece, né, de orar. Então, a gente tem que separar um momento também para orar por todos aqueles que estão no mundo e que ainda não conhecem o Senhor. E também pelo nosso testemunho, né? Muitas das vezes nosso modo de viver, nosso modo de agir vai chamar a atenção das pessoas, porque nós vivemos de forma diferente, nós não vivemos segundo um padrão desse mundo. Então, isso também desperta a ação, né, a nossa atitude, a atenção das pessoas. Ué, por que ela age assim? Por que ela não respondeu de uma maneira que eu esperava? Ela agiu completamente diferente do que eu esperava. E aí, a pessoa às vezes vai conversar ou vai perguntar para alguém, e aí ela vai descobrir que é porque o Senhor está na sua vida e que você vive segundo a vontade do Senhor. E aí ele vai querer conhecer a Deus. E você vai ter oportunidade não só com o seu testemunho, mas também com a sua boca de falar do Senhor. Então, a gente tem que orar pelas pessoas que jamais vieram a conhecer a Cristo, orar pelos missionários, orar para os líderes, né, que estão pregando o evangelho nas igrejas, ou então, né, nas ruas, por aqueles que influenciam em massas, aqueles que têm muitas pessoas, né, em suas mãos, que têm alcance, né, de muitas pessoas. Orar pelos povos, né, que ainda não chegaram a receber as boas novas. Deus vai saber como usar essas nossas orações, de forma global e geral, investindo, né, nos lugares certos, diretamente nos corações daquelas pessoas que Ele já está abrindo para si. O Senhor sabe, Ele sabe daqueles que têm o coração susceptível a receber Ele, aquele coração que está susceptível a se arrepender, a aceitar o Senhor. Então, Ele vai começar a pegar essas nossas orações e vai começar a fazer com que as nossas orações tenham efeito nos locais onde Ele sabe e que Ele pode agir. Então, a nossa intercessão, ela é importante. Orarmos contra o inimigo, como eu falei, para que ele seja impedido de cegar os olhos e os corações dessas pessoas, e orarmos por oportunidade e ousadia também para nós podermos, né, falar para as pessoas, compartilhar o evangelho com poder e amor. Orarmos com convicção, para que os nossos corações, né, o coração das pessoas que não conhecem, sejam agitados e que elas tenham arrependimento de seus pecados e desejem se purificar através de Cristo. E orar para que Deus abençoe, oriente, proteja a vida de todos os que obedecem e o buscam. A nossa urgência tem que ser, né, em orar. Nossa oração, ela tem urgência, porque a gente sabe que o Senhor está voltando. Então, o tempo está passando e a gente tem que buscar ajudar as pessoas, a que mais pessoas sejam salvas. Então, a gente tem que ter urgência em orar. Então, ore para que Deus coloque pessoas em seu caminho, dando-nos portas abertas, bem como coragem de Cristo para falar como deveríamos, apoiar aqueles que compartilham o amor de Cristo, tanto no nosso país como no exterior, como os missionários, né? Cobrindo-os com oração, desejando muito ver Deus sendo glorificado ao trazer o incrível dom da salvação aos perdidos. Então, esse foi o último capítulo que nós lemos sexta-feira. Eu achei essa semana bem profunda, né? Bem forte e de muito valor para o nosso dia a dia da oração, né? E também pelo nosso dia a dia, nas nossas atividades do dia a dia, em que a gente, né, muitas das vezes tem que guerrear. E aí, como nós vamos guerrear sempre em nome do Senhor, né, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, eu escolhi esse versículo para essa semana. Nome sobre todo nome, que está em Filipenses 2, 9. Então, é o nome sobre todo nome. O nome de Jesus é um nome que todo joelho há de se dobrar na terra e debaixo da terra, sendo agora ou sendo quando o Senhor voltar. Então, eu achei que esse versículo tinha muito a ver com as leituras dessa semana. E nós vemos agora, atualmente,
que há oportunidade das pessoas escolherem entre dedicar sua vida a Jesus como Senhor e a viver no poder do Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, ou não aceitar o Senhor agora e serem forçados a reconhecê-lo como Senhor quando ele voltar. Então, hoje nós temos o Evangelho da Graça, né? Nós temos a palavra do Senhor como meio de decidir viver segundo ele espera e deseja para nós, que está aqui, e segundo a vontade dele, vendo as manifestações dele na nossa vida, sendo testemunho vivo do Senhor, nas obras dele na nossa vida, sendo submissos a ele, né? Se esforçando para viver como ele deseja, ele espera, negando-se a nós mesmos, as nossas fraquezas, a nossa carne. É uma batalha todos os dias para isso. Mas é uma escolha que nós temos. O Senhor nos deixa livre para escolher. Ou quando o Senhor voltar, e aí todo joelho há de se dobrar. E que a gente possa aproveitar cada momento, nós que decidimos, escolhemos o Senhor, escolhemos ficar com o Senhor e viver com o Senhor, que nós aproveitemos cada momento da nossa vida para viver para Cristo, no poder do seu nome e até o momento que ele volte. Então, que através dele, do poder do nome dele, a gente seja forte para afugentar o inimigo, a gente seja forte para proclamar coisas boas na vida das pessoas e na nossa vida, para que no nome de Jesus a gente agradeça a Deus por ser perdoado, por ter a misericórdia do Senhor, para que agradeça a Deus pelo sangue do Senhor que nos purifica e nos justifica de todo pecado, e porque por esse sangue, pelo nome de Jesus, nós podemos ter a oportunidade de viver com o Senhor, de ter essa comunhão com o Senhor todos os dias, de ter o auxílio dele para nos fortalecer, nos ajudar a vencer dia após dia. Então, por isso eu escolhi esse versículo, né? Através do nome de Jesus é que nós vamos viver os nossos dias e nós vamos vencer as nossas batalhas, né? E aí eu escolhi aqui um envelopinho para a gente colocar isso como uma cartinha. E florzinhas, hoje eu não quis colocar bonequinha, nem nada elaborado, uma coisa bem simples, porque o destaque aqui, o principal aqui é o nome de Jesus, tá? Então, a gente vai fazer hoje um Bible Journal mais relax, mas eu quis colocar uma forminha, um moldezinho de envelope, que vocês podem usar também no que vocês quiserem, tá? Então, vocês podem tirar cópia até aqui desse envelope, ou riscar, você recorta aqui o envelope. Vou tirar agora aqui os comentários para poder não atrapalhar o pessoal visualizar. E agora que eu esqueci como é que faz? Esqueci como é que faz aqui. Esqueci mesmo. Deixa eu chegar mais pra cá, deu branco aqui, não lembro mais. E aí vocês podem cortar esses pedacinhos aqui, ó, e usar como um molde também, pra fazer outros envelopes em outras artes que vocês quiserem, tá? E aí é só dobrar aqui pra dentro a lateral do envelope e colar, tá? Então, a gente vai colar aqui só essa beiradinha, pra não colar na parte de dentro do envelope, senão o cartãozinho não vai entrar. Ó, então, só um pouquinho aqui de cola e um pouquinho aqui. Ó. E aí, a gente pode colocar o nosso cartãozinho aqui. E colar aqui Jesus, tá? Pode ser aqui no meio, acho que eu vou colar aqui no meio. E eu vou colocar no meio das florzinhas esse envelope, pra ficar bem alegre, bem bonitinho, tá? Eu vou tirar o excesso aqui do meu papel. Outra coisa que eu quero fazer também, vocês podem colocar renda, mas como hoje meu dia foi meio atípico, eu não consegui separar a renda. Eu queria colocar uma renda aqui colada na lateral desse papel. Eu queria colar uma renda aqui. Como não
na correria, eu não consegui separar a renda, ainda bem que eu já tinha pré-cortado as figuras, as florzinhas. Eu vou colar com furador, tá? Então, eu vou fazer com furador de borda aqui, a beiradinha como se fosse uma renda, tá? Pra gente colar na lateral dessa parte amarela aqui. Então, olha, já tô cortando aqui com furador de borda. E vocês podem usar renda também, se vocês estiverem em casa, tá bom? Acho que aqui já deu comprimento. Já até passou. Quem não tem furador de borda, às vezes tem tesoura de picotar, também pode usar tesoura de picotar, fica bem legal. Ou então, um pedacinho de renda que você tiver aí, tá? Se você não tiver nem renda e nem furador de borda, sabe o que você pode fazer? Você pode pegar um pedacinho da folha e cortar assim, como se fosse um vai e vem, ó, com a tesoura. Só pra fazer um detalhe, tá? Ó, acho que sim, é bem simples, todo mundo consegue fazer, né? Faz um vai e vem, tá bom? Já dá um detalhezinho na beirada aqui. E aí, eu vou colar, vou virar aqui na parte branca e vou colar na borda. E eu acho que vai até sobrar um pouco aqui, não tem problema que eu corto. E aí, a gente dá um acabamento bem bonitinho. Olha, já dá outra cara na nossa arte. Né, ó. E aí, se você tiver renda, eu acho que a renda ia ficar até mais delicada. Opa, esbarrei aqui. Eu acho que a renda ia ficar bem delicada, sabe? Então, se você tiver renda, usa aí cola de silicone, cola quente, cola pano, tá bom? Agora, vamos colocar aqui o nosso cartão, que eu quero botar bem no meio. Então, você vai passar cola só nas costas do envelope, tá? Ó. E vamos encher aqui com florzinhas. De forma aleatória, tá? Você pode encher da forma que você achar que fica mais bonito. Nem sei se vão caber todas as flores aqui. Eu vou tirar aqui, ó, o cartão, pra gente ter noção do espaço que a gente tem livre. E coloca um pouquinho da flor também pra fora da folha, tá? Não deixa só dentro aqui da parte amarela. Você pode colocar assim um pouquinho pra dentro, um pouquinho pra fora. Porque fica sobreposto ali a palavra. Fica um detalhe bem bonito, tá? Então, a gente vai encher aqui de florzinha e borboletinha. E vai colando aleatoriamente. Depois, a gente vai unir na nossa Bíblia, né? Com uma página extra. Ó. Que eu vou colocar mais pra cá. E esse aqui eu vou deixar saindo um pouquinho da borda. E aí, a gente coloca as borboletinhas por último. A borboletinha vai dar todo um charme. Aí, eu escolhi as cores da borboleta, bem parecida com uma das florzinhas, pra combinar, né? Vocês sabem que eu gosto de tudo combinandinho. Tem que estar tudo harmonioso, conversando entre si, nada muito esparafatoso. Ó, e aí, a gente põe o nosso cartãozinho aqui. E agora, a gente enche com as borboletas. Temos 4 borboletas. Como eu faço? Eu procuro olhar as cores que tem aqui. Como tá bem colorido, aqui tem muito rosa, tá vendo? Tem 1, 2, 3, 4... e quase não tem azul. Então, eu vou pegar a borboleta que é mais pro azul e vou colocar aqui. Laranja também. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui. Pra dar o contraste, sabe? Se você colocar o rosa em cima do rosa, ele não vai aparecer. Se você pegar esse aqui e botar aqui, ó, não dá, não destaca, não realça. Mas se você botar uma outra cor, ele vai aparecer mais, né? Senão a borboleta vai sumir aqui no meio da flor.
Então, aqui a gente pode até colocar, ó, no amarelo, mas não aqui em cima dessa flor. Em cima da flor a gente joga aqui. Não tem essa florzinha amarela? Eu vou cobrir ela com a própria borboleta. Pronto. Aí a borboleta já faz aquele tchan, já aparece aqui. E aqui esse pedacinho, como ficou vazio, aí eu venho aqui com a borboletinha e coloco aqui. Tá? E pronto. Hoje tá bem simples, tá bem... Parecia até que eu sabia, que Deus, né? Na verdade, Deus já sabia que hoje ia ser corrido. E já programou para que a arte fosse mais simples. É, Deus sabe todas as coisas mesmo, né? Então, agora vamos unir, como eu sempre ensinei para vocês, essa parte extra na Bíblia. E eu não deixei a beirada da fita para poder puxar. Legal. Cadê a beirada da fita? É aqui mesmo. Aí, tô conseguindo. A minha unhona grande, que não é postiça, é natural mesmo. Não tem perigo. Ela não vai sair. Não posso forçar aqui. Não tô sabendo pra que lado. Então, gente, deixa eu puxar aqui. Ó. Deu uma coladinha aqui. Ai, conto com cuidado. Vamos pintar aqui, enquanto dá um tempo ali pra eu conseguir descolar aquela durex. Eu vou pintar o versículo, tá? Então, é Filipenses 2, versículo 9. Por isso, também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Né? E se a gente for continuar, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós que já reconhecemos o Senhor, né, como um único, suficiente Salvador da nossa vida, e nossos joelhos já se dobram perante o Senhor em nossas orações, né, que a nossa boca possa confessar isso para todas as pessoas que cruzarem nosso caminho. Que a gente peça, sabe, a gente deve pedir para que Deus coloque pessoas no nosso caminho. Se você tem o desejo de servir ao Senhor, de fazer algo para Deus, então você peça. Peça para que Deus abra portas, para que Deus dê oportunidade, para que Deus coloque uma alma na sua vida para poder ajudar. A gente sabe que não é fácil. Falta que puxar aqui o durex com o meu dente. Não façam isso, hein? Que mau exemplo que uma dentista tá dando aqui. Mas consegui puxar. E você peça a Deus para que coloque pessoas no seu caminho, para que você possa ajudar, para que você possa, né, salvar a alma de alguém, dê oportunidade, abrir brechas para fazer algo para o Senhor. E Ele vai colocar, porque Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele vai usar o seu dom, Ele vai usar a sua maneira para servir a Ele. Porque ninguém é igual a ninguém. Ai, tô conseguindo. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém vai servir a Deus igual ao outro. O corpo de Cristo é isso. É um complementando o outro. É um, né, completando o que o outro não tem, né? É igual o nosso corpo, realmente. Né? O fígado não vai fazer o que o rim faz. E o coração não vai fazer o que o pulmão faz. E nós somos assim. Nós... Cada um temos o dom que Deus deu. E através dos nossos dons, o Senhor vai levar a sua palavra. Então, é só pedir. Se o seu coração tem esse desejo, peça a Deus que dê oportunidade de você fazer algo para Ele. Peça a Deus que te capacite, peça a Deus que lhe dê ousadia, né? Que te lembre da sua palavra na hora de falar, que toque o coração daquela pessoa, para que a pessoa,
né, aceite, escute você, receba a palavra que você vai falar. E muitas das vezes você nem sabe que está salvando a vida de alguém, mas que com o seu modo de viver, com o seu testemunho, você está ajudando alguém. O Senhor sabe, o Senhor tudo vê e tudo sabe. E Ele vai usar da forma que Ele achar melhor, da maneira que Ele quer, o seu dom e a sua vida. Para que todo joelho se dobre, confesse que Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. E assim acabamos. Com muito custo, consegui abrir esse durex. Tá aí a nossa arte de hoje. Eu acho que bem simples, mas alegre, né? E com o mais importante, que é o nome do nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe pelo atraso de hoje. Mas é aquilo, né? A gente não pode desistir, a gente tem que persistir. E a gente também tem que amar os nossos, né? Às vezes a gente fica pedindo para Deus, eu quero fazer algo para ti, eu quero te servir. Mas você tem olhado dentro da sua casa, você tem olhado para o seu marido, você tem olhado para os seus filhos, você tem olhado para o seu pai, para sua mãe, ou para uma tia, ou para um primo que você considere como um irmão, ou para o seu irmão, para sua irmã, que às vezes não conhece o Senhor e que às vezes não o encontrou. E às vezes Deus quer que você comece primeiro na sua casa, primeiro na sua família. E que Deus te use para testemunhar, né, sobre Ele, falar sobre Ele. E não é fácil, mas que Deus possa te dar sabedoria para lidar com essas situações e ser um instrumento nas mãos dEle. Então, quando você orar, Senhor, eu quero te servir, eis-me aqui, faça algo na minha vida que eu possa te servir, peça para que Deus abra os teus olhos e mostre aonde você tem que servir, como você tem que servir. Porque às vezes a oportunidade está dentro da sua própria casa, está dentro da sua própria família, e você não está vendo e está pensando tanto aí fora, tanto no mundo, e não está enxergando os seus mesmo, daqueles que estão ao seu lado. Então, peça a Deus que te dê sabedoria e discernimento para fazer a sua obra. E com certeza Ele fará, porque é isso que Ele quer. O propósito de Deus para nós é que a gente o glorifique com a nossa vida. O chamado que Deus tem para nós é que cada um com seus dons, cada um com a sua aptidão, cada um com a sua maneira, com aquilo que sabe fazer de melhor, com aquilo que ama, possa servir ao Senhor, glorificar o Senhor. Então, você possa pensar e refletir nisso. O que eu sei fazer de melhor? Qual é o dom que eu tenho? E como eu posso usá-lo para glorificar a Deus? Na minha casa, na minha família, em primeiro lugar, e depois na minha igreja, e depois no mundo. E o Senhor vai te guiar, e o Senhor vai abrir portas, e o Senhor vai dar oportunidade, porque é isso que Ele deseja e espera de nós.